welcome to our very important radio program. Mais uma vez são bem-vindos ao nosso programa importante da rádio. This program is specially prepared for making disciples of Jesus Christ. Este programa é especialmente preparado para fazer discípulos de Jesus Cristo. A disciple is a student. Discípulo é aluno, aprendiz. It's a learner. É aprendiz. It's an apprentice. É aprendiz. It's a servant. É servo. He must continually learn. Ele deve continuamente aprender. To become a good servant. A se tornar bom servo. To become a good follower. A se tornar bom seguidor. And so the apostles, então os apóstolos, prophets, os profetas, os evangelistas, os pastores e professores da palavra have been given foram dados in the body of Christ no corpo de Cristo to train para treinar the converts, os convertidos, that is saints, isto é, os santos, believers in Christ, os crentes em Cristo, to educate them, para lhes educar, equip them, para lhes equipar, train them, para lhes treinar, to do the work of the ministry, para fazerem a obra do ministério, which leads to the building of the body of que Christ, leva à edificação do corpo de Cristo, together in the fulfillment of the Great Commission. E juntamente para cumprir a grande comissão. We are doing our bit from here in Luanda, Angola. Então nós estamos a fazer a nossa parte a partir daqui de Luanda, Angola. Come along. Então venha conosco. In the past Wednesday, na semana ou na quarta-feira passada, we looked at Christianity and the Holy Spirit. Nós vimos sobre o cristianismo e o Espírito Santo. And we expanded on the role of the Holy Spirit in the life of the Christian. E também falou-se sobre a função do Espírito Santo na vida de cristão. And we went through a number. E viu-se número delas. Now that we have the recorded message, agora que já temos as gravações das pregações, you can please go back to the message and replay. Então você pode voltar à gravação de quarta-feira e ouvir de novo. And get the message in detail. Para então poder receber a mensagem detalhadamente. We ended on the Holy Spirit as a bearer of spiritual fruits. Parou-se onde diz que o Espírito Santo ele dá frutos. That when the believer has the Holy Spirit, que quando crente tem o Espírito Santo, the Holy Spirit helps the believer to bear spiritual fruits. O Espírito Santo ajuda aquele crente a dar frutos espirituais. And that includes e isto inclui loving God, amar a Deus, and loving your neighbor, e amar o seu próximo. We continue from there. Então continuou-se dali. That the Holy Spirit, o Espírito Santo, gives us joy. Nos dá alegria. Which the Bible says the joy of the Lord is our strength. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Joy is a more spiritual expression of happiness. A alegria é uma expressão mais espiritual concernente à felicidade. In the natural, no natural, we call it happiness. Nós chamamos de felicidade. But in the spirit, mas no espírito, we call it joy. Nós chamamos de alegria. Essentially, they mean the same. Essencialmente querem dizer a mesma same coisa. Thing with different names under different conditions. São as mesmas coisas com nomes diferentes em condições diferentes. Ou mesmas. The Holy Spirit, então o Espírito Santo, is a giver of joy. Ele dá a alegria. Irrespective of situations. Não importa a situação que tu vais a passar. And that strengthens us. E isto nos fortalece. To serve God. Para servirmos a Deus. It's difficult to serve God. É difícil servir a Deus without joy. Sem alegria. If you serve God, se você servir a Deus, and you are always in a moody mood, e você estiver sempre mal disposto, you are always sad, você está sempre triste, or you are struggling, ou você está a passar mal, with negative emotions, tens emoções negativas, you are in pain, você está sempre em dor, or you are in bitterness, ou você está sempre magoado, or you are sad, ou você está sempre triste, or depressed, ou você está sempre deprimido, or grieving, ou você está sempre magoado. These are all emotions that do not allow you to feel free. Todas essas são emoções que não te deixam ficar à vontade. They are like what do you call it? Cords that are
used to bind you. São como cordas que são usadas para te amarrar. But when joy comes, Mas quando a alegria vem, you are set free. você é livrado. And it is only the Holy Spirit E somente o Espírito Santo who gives joy. é que nos dá alegria. Therefore, when you are anointed with the Holy Spirit, Então, quando você for ungido do Espírito Santo, you have joy. você tem alegria. Also, peace. Também paz. The Holy Spirit is a spirit of O peace. Espírito Santo é um espírito de paz. So when a Christian is anointed, Então, quando um cristão é ungido, he becomes a peacemaker. ele se torna um pacificador. He focuses on peace. Ele focaliza-se na paz. Everywhere he is, Em qualquer sítio onde ele estiver, he brings peace between unbelievers and God ele traz paz entre os incrédulos e Deus. by reuniting fallen man to God. E ele faz uma atação, ata de novo os homens caídos com Deus. Evangelism is essentially making peace between fallen man and God. Evangelismo essencialmente é fazer as pazes entre um homem caído e Deus. Sin separates us from God. O pecado é que nos separa de Deus. And so a man who is led by the Spirit of God, Então, um homem que é liderado pelo Espírito de Deus, anointed of God, um ungido de Deus, wins souls ganha almas, by bringing people who are living in sin and therefore separated from God back to God. trazendo as pessoas que vivem no pecado de volta a Deus. It is so important E é muito importante for us to know que saibamos that without the Holy que Spirit, sem o Espírito Santo we cannot nós não podemos bring people to God. trazer as pessoas a Deus. We cannot establish peace Nós não vamos poder estabilizar a paz between sinners and God. entre os pecadores e Deus. Without the Holy Spirit, Sem o Espírito Santo, we can't be true peacemakers. não vamos poder ser verdadeiros pacificadores. Next is long suffering, O próximo é which longanimidade, also means patience. que também quer dizer paciência. The Holy Spirit helps O us Espírito Santo nos to be ajuda patient, a sermos pacientes. patient with things, Pacientes com as coisas. patient in waiting for God to answer our prayers, Pacientes à espera que Deus responda às nossas orações. patient in dealing with people, Pacientes a lidar com as pessoas. patient in dealing with God. Pacientes a lidar com Deus. God Himself is O patient. próprio Deus é It is paciente. His nature É a natureza dele. to be patient. Ser paciente. And so, when you are filled with the Holy Spirit, Então, quando você for cheio do you Espírito Santo, also become a patient person. você também se torna uma pessoa paciente. Your quick temperament O teu temperamento rápido gives way to patience. dá abertura à You paciência. become slow to anger. Você se torna lento a ficar zangado. When a person Quando alguém still demonstrates ainda demonstra his natural o temperament, seu temperamento natural, it clearly shows that the Holy Spirit claramente mostra que o Espírito is Santo not at work in him. não está a funcionar nesta pessoa. Because when the Holy Spirit is at work in you, Porque quando o Espírito Santo estiver a trabalhar em você, your character becomes the spiritual o character, teu caráter se torna um caráter espiritual not the natural e character anymore. não um caráter natural. And the spiritual E character o caráter espiritual is a character of é love, um caráter de amor, joy, de alegria, de peace, paz, long suffering. de longanimidade. That is patience. Isso é paciência. So, take note. Então, tome nota. When your character changes Quando o teu caráter muda from these qualities, dessas qualidades, it means you have lost the Holy quer Spirit. dizer que você perdeu o Espírito When Santo. you lose your peace, Quando você perder a sua when paz, you can't become a peacemaker, quando você não consegue ser um When you lose your pacificador, joy, quando você perde a sua when you alegria, cannot love your quando neighbor, você não consegue amar you o seu can't love próximo, God, não consegue amar a Deus, you are not patient, você não é paciente, it tells you that you have lost the spirit that imparts these qualities. só mostra que você perdeu o Espírito que imparte essas qualidades. Gentleness. Gentileza, The Holy Spirit helps us to be gentle. mansidão, Ele nos ajuda a ser mansos, Gentle with people. mansos com as pessoas, Gentle with children. mansos com as crianças, Gentle with women manso com a mulher and men. e homem, Gentle gentil. means that you are not violent. Quer dizer que você não é violento. All forms of violence Toda forma de violência against humanity contra a humanidade is not of God, não é de Deus, it's of the devil. é do diabo. And that clearly shows Isto claramente the mostra absence of the Holy Spirit. a falta do Espírito Santo. Because the Holy Spirit Porque o Espírito Santo has a nature of gentleness. tem
uma natureza gentil. And that's how Jesus was. E é assim como Jesus era. Next is goodness. A seguir é bondade. The Holy Spirit makes us become good. O Espírito Santo nos faz ser bons. Goodness Bondade is doing what is good, é fazer o que é bom, such as helping people, como ajudar as pessoas, forgiving people, perdoar as pessoas, winning people for Christ, ganhar as pessoas para Cristo, leading people to church, levar as pessoas à igreja, preaching, pregar, praying, orar, fasting, jejuar, doing good things fazer boas coisas in the sight of God. diante de Deus. And the Holy Spirit helps us to E do o so. Espírito Santo nos ajuda a fazer isto. Faith. Fé. Again, the Holy Spirit gives us faith. Também o Espírito Santo nos dá fé. We are saved by Nós- grace through faith. Nós somos salvos pela fé, por meio da graça. And the Bible said everyone is given a measure of faith. E a Bíblia diz que todos recebem uma medida de fé. This measure of faith, Essa medida de fé it comes from God vem de Deus, by the Holy pelo Spirit. Espírito Santo. So for you even to receive salvation, Então, mesmo para você receber the salvação, Holy Spirit plays a o role Espírito Santo é que tem que tomar uma iniciativa, by making you, fazendo-te, first of all, primeiro, get the privilege ter o privilégio of being preached to. de ser pregado. Because the Holy Spirit is the one who brings the preacher to you. Porque o Espírito Santo é que nos traz o pregador. The Holy Spirit is the one who helps the preacher to preach. O Espírito Santo é que ajuda o pregador a pregar. And when the preacher has preached, E quando o pregador pregou, it's the Holy Spirit who convicts you of sin. o Espírito Santo é que te convence do pecado. And the Holy Spirit convinces you of the truth. E o Espírito Santo te convence da verdade. And then the Holy Spirit converts you from unbelieving to become a believer. O Espírito Santo te converte de ser incrédulo para ser crente. So the Holy Spirit does these three things. Então o Espírito Santo faz essas três coisas. Convict you Te convence of sin, do pecado, convince you of the truth, te convence da verdade, that Jesus is the truth, que Jesus é a and verdade that salvation e que a salvação is only by Jesus alone. é somente por Jesus. And converts you E ele te converte from being an unbeliever de ser um incrédulo of the gospel do of Evangelho, the da Bible Bíblia, to a believer a crente of the Lord Jesus Christ. do Senhor Jesus Cristo. Hallelujah. Amém. So I don't know if you will remember Então não sei se você vai se lembrar that the Holy Spirit does three C's: que o Espírito Santo faz 3 Cs. convict, Converte, convince, convence and e convert. converte. That's a great job done by the Holy Spirit. Esse é um grande trabalho feito pelo Espírito Santo. So faith Então a fé is by the Holy Spirit. é pelo Espírito Santo. So the more you relate with the Holy Spirit, Então quanto mais te relacionares com o Espírito Santo, the more you gain faith. mais terás fé. Meekness, É that's humility. humildade, mansidão It's very important é muito importante. because meekness is the Spirit of God. Porque mansidão é o Espírito de Deus. Humility Humildade is the Spirit of God. é o Espírito de Deus. The Spirit of God is humble. O Espírito de Deus é humilde. All humility, all forms of humility, or all expressions of humility are influenced by the Holy Spirit. Toda forma de humildade é influenciada pelo Espírito Santo. And so, without the Holy Spirit, Então, sem o Espírito Santo, you have the spirit of pride, você vai ter o espírito de orgulho, which is of the devil. que é um espírito do diabo. So, pride is the opposite of humility. Então, orgulho é o oposto de humildade. When you are filled with the Holy Spirit, Quando você estiver cheio do Espírito Santo, you walk in humility. você anda em humildade. You speak in humility. Você fala em humildade. You relate with people in humility. Você se relaciona com as pessoas em And you humildade. remain humble in the sight of God. E você se torna humilde perante Deus. And God will lift you up. E Deus vai te levantar. So humility Então, humildade is influenced by the Holy Spirit. é influenciada pelo Espírito Santo. Humility Humildade is the character of the Holy Spirit. é o caráter do Espírito Santo. So a Christian Então, um cristão who is filled with the Holy que Spirit estiver cheio do Espírito Santo will show humility vai mostrar in humildade his dealings. da forma de fazer as coisas. And finally, E, finalmente, temperance, temperança, which also means self-control. que também quer dizer autodomínio.
when the Christian is filled with the Holy Spirit, Quando o cristão estiver cheio do Espírito Santo, he has self-control. ele vai ter autodomínio. The self, A pessoa, which is the body, que é o corpo, the flesh, a carne, is brought under control. vai ser controlada. This human body Este corpo humano is prone to sin. está pronto para pecar. Is more inclined to do evil Está mais inclinado a fazer o mal than to do good. do que fazer o bem. The human flesh, A carne do ser humano, the Bible says, a Bíblia diz, profits little, profits nothing. não consegue muito, It doesn't profit us spiritually. não nos consegue dar muito espiritualmente. It's a house in which the Spirit lives here on earth. É uma casa onde o Espírito Santo, o Espírito vive nesta terra. It's just what we call a temple. É o que se chama templo. It's a vessel É vaso in which the soul lives. aonde a alma vive. Man is a spirit. O homem é He espírito. has a soul Ele tem uma and alma he lives in a body. e ele vive num corpo. So in this body, Então, neste corpo, which was picked here from the ground, que foi tirado do chão, is earthly é terreno and it profits nothing e nada muito consegue spiritually. espiritualmente. So the Holy Spirit Então, o Espírito Santo helps us to control it nos ajuda a controlar, so that the flesh does not control us. para a carne não nos controlar. As we, the soul, Nós, a alma, the redeemer of the Lord. o Redentor do It Senhor. is the soul that has been saved, A alma é que é salva not the body. e não o corpo. And if the body is not controlled, Então, se o corpo não for controlado, the body will make her live in o disobedience corpo vai nos fazer viver em desobediência and cause trouble for e us. vai causar problemas para nós. The body demands more attention O corpo requer mais atenção than the soul. do que a alma. And if you allow E it, se você deixar, you become carnal, você vai ser carnal. you become fleshy, Você vai ser carnal and that makes you e vai te fazer ser become unspiritual. ser espiritual. Because when a person is spiritual, Porque quando alguém é espiritual, he suppresses the desires of the flesh. ele consegue oprimir os desejos da carne. And when a person is carnal, Quando a pessoa for carnal, then the desires of the spirit are also suppressed. então os desejos do espírito também são oprimidos. So in reality, Então, na realidade, there is a war, há uma guerra, a battle há uma batalha, há uma luta between the flesh entre a carne and the soul, e a alma, or the spirit. ou o espírito. So if the Holy Spirit is not with you, Então, se o Espírito Santo não estiver com você, to empower your spirit vai empoderar o seu espírito and win the battle, e ganhar a batalha, so that you will be a spiritual person para você ser uma pessoa espiritual and do more spiritual e activities, poder fazer mais atividades espirituais. you end up yielding to the desires of the flesh, Você vai acabar entregando-se aos desejos da carne, which usually que normalmente is sinful são pecaminosas and disobedient to e God. são desobedientes a Deus. And so when we are anointed with the Holy Spirit, Então, quando nós formos ungidos pelo Espírito Santo, we have self-control. nós vamos ter autodomínio. This is very interesting. Então, isso é muito interessante. And that is why Por isso é que we must always nós devemos sempre desire to have the Holy Spirit. desejar ter o Espírito Santo. Amen. Amém. And that was point number 9, E este foi o ponto número 9, as in terms of the role of the Holy Spirit. em termos da função do Espírito Santo. We continue from there. Nós vamos continuar dali. 10. Número 10. The Holy Spirit protects us. O Espírito Santo nos protege. He is a spirit Ele é um Espírito that helps us to fight que nos ajuda a lutar and deliver us. e que nos livra. That is the reason why we need Him. Por isso é que nós precisamos dele. That's why God Por isso é que Deus told us disse-nos, through Christ por meio de Cristo, that another comforter que outro consolador will come virá after Christ has left. depois de Cristo deixar-nos. Because He is supposed to help us. Porque ele tem que nos ajudar. A helper is a comforter. Ajudador é consolador. And the Holy Spirit does that by also protecting us. E o Espírito Santo faz isso nos protegendo. In Ephesians chapter 6, Em
Em Efésios capítulo 6, from the verse 10 a partir do versículo 10 all the way to 18. até o versículo 18. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against the flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore, take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Ephesians 6, 10-18. Efésios 6, 10 a 18 diz: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Hallelujah. Amém. Rule number 11. Função número 11. The Holy Spirit gives us spiritual gifts. O Espírito Santo nos dá dons espirituais. Gifts. Dons. A gift is something that we receive for free. Dom, presente é algo que recebemos de graça. And the gift from God E dom de Deus is priceless. é sem preço. It's invaluable. É invaluável. You cannot assign any price to it. Você não pode dar nenhum valor àquilo. If you were to value it, Se você tivesse que dar qualquer valor, the price would be too much for anyone to pay. o preço seria demasiado para alguém conseguir pagar. Too expensive. Muito caro. So it's priceless. Então, é sem preço. And it's given to us for free E é dado a nós de graça, because we can't pay for it. porque não podemos pagar. And a spiritual gift E dom espiritual is necessary é necessário for our lives here on earth. para as nossas vidas aqui na Terra. And so God, Então, in Deus, His wisdom, na sua sabedoria, blesses us with spiritual gifts. nos abençoa com dons espirituais. Even though it's for free, Embora ser de graça, you need to have desire for it você precisa de ter desejo para adquirir before the Holy Spirit gives you. antes do Espírito Santo poder te dar. The Holy Spirit imparts to us spiritual O gifts. Espírito Santo imparte em nós dons espirituais. It's very important for us to understand E é muito importante que entendamos isto. these gifts. Estes dons. Apostle Paul O apóstolo Paulo is telling us about it. está a nos dizer, a nos falar sobre isto. Let's read from 1 Corinthians chapter 12, Vamos ler de 1 de Coríntios, capítulo 12, 1 to 11. de versículo 11 Now, 1 a 11. now concerning spiritual gifts, brethren, I will not have you ignorant. Ye know that ye were Gentiles, carried away unto these dumb idols,
Spirit of God, calleth Jesus accursed, and that no man can say that Jesus is the Lord, but by the Holy Ghost. Excuse me. Now there are diversities of gifts, but the same Spirit. And there are differences of administrations, but the same Lord. And there are diversities of operations, but it is the same God which worketh all in all. But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit without. For to one is given by the Spirit the word of wisdom. So the spiritual gift begins here. The word of wisdom. To another, the word of knowledge by the same Spirit. To another, faith by the same Spirit. To another, gifts of healing by the same Spirit. To another, the working of miracles. To another, prophecy. To another, discerning of spirits. To another, diverse kinds of tongues. To another, the interpretation of tongues. But all these worketh that one and the same the self-same Spirit, dividing to every man severally as he will. 1 Corinthians 12, 1-11. 1 de Coríntios 12, versículos 1 a 11 diz: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que ereis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme ereis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, que começam os dons espirituais. E o outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de cura, ou de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Hallelujah. Amém. So you can see from here Então você pode ver a partir daqui that there are 9 spiritual gifts. que há 9 dons espirituais. For the Christian, Para o cristão, you can have 1 você pode ter 1, or 2 ou 2, or 3 ou 3, or 4, ou 4, any number qualquer número, up to the 9, até o 9, because the same Holy Spirit porque o mesmo Espírito Santo is the one who gives é o que dá, as he will. como Ele quer. That is what the Bible E says. é isso que a Bíblia diz. He gives as he will. Ele dá como quer. Probably he looks at your desire Talvez Ele olhe para o seu desejo and your preparedness to yield e a sua prontidão para se entregar, to be used by the Holy para Spirit. você então ser usado pelo Espírito Santo, para ser guiado pelo Espírito de Deus. So we have 9 spiritual gifts, Então nós temos 9 dons espirituais, starting with wisdom começando com a sabedoria and knowledge e o conhecimento and e understanding o entendimento and faith e a fé and healing, e a cura, working of miracles, o trabalhar milagres, prophecy, profecias. that is becoming a prophet Isso é se tornar profeta, who prophesies the truth, e quem profetiza a verdade, and discerning of e spirits, também o discernir dos espíritos, and speaking in e tongues, falar variedade de línguas, and interpretation of e tongues. interpretação de línguas. That's 9 in all. Então no total são 9. Some are what we call power gifts, E alguns são o que se chama dons de poder, like healing, como cura and then miracles, e os milagres and faith. e a fé. Faith, miracles, healing, they belong to what we call power gifts. Fé, operação de maravilhas e cura pertencem ao que se chama dons de poder. Then we have what we call the vocal gifts, E depois temos o que se chamam dons vocais, which is
speaking in tongues, que é falar em línguas and prophecy, e profecia and interpretation. e interpretação. This involves speaking. Isto envolve falar. So we call it vocal gifts. Então chamam-se dons vocais. 3 of them. 3 deles. And then we have another 3 we call revelational gifts. E depois temos outros 3 que chamam-se dons de revelação. And that is wisdom, Isto é sabedoria, knowledge, conhecimento and discernment. e discernimento. So we have 3. Então nós temos 3 power gifts, 3 dons de poder, 3 vocal gifts, 3 dons vocais and 3 revelational e gifts. 3 dons de revelação. All by the Holy E Spirit. todos são dados pelo Espírito Santo. What a blessing. Que bênção! There's so much for us Há tanto para nós to learn about the Holy Spirit. aprendermos sobre o Espírito Santo. So you have to always Então você vai ter que desire sempre desejar to be led by the Holy Spirit. ser liderado pelo Espírito Santo. Casting out devils Expulsar demônios is by the power of the Holy é Spirit. feito pelo poder do Espírito Santo. In Matthew chapter 10, Em Mateus capítulo 10, verse 1, no versículo 1, and when he had called unto him his 12 disciples, he gave them power against unclean spirits to cast them out and to heal all manner of sicknesses and all manner of disease. diz, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes o poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. So you see, Então, como vem, the power that Jesus gave to his disciples o poder que Jesus deu aos seus is the discípulos power of the Holy é Spirit. o poder do Espírito Santo. So the Holy Spirit Então, o Espírito Santo empowers us empodera-nos to deal with evil spirits, a tratar-nos do Espírito to Santo, bind them a amarrar-nos os espíritos and to imundos cast them out e a expulsarmos eles para fora of their lodging places. dos seus lugares habitacionais. One day I rented a place, Um dia eu aluguei um sítio and when I entered the e place, quando eu entrei naquela I casa, felt some heaviness. eu senti um certo peso So I decided to bind the evil spirits there. e decidi amarrar os espíritos imundos que estavam ali. I noticed that there were spiritual spatters in the room. E dei conta que havia pessoas espirituais ali naquele quarto. So I bind them E eu amarrei and flushed them out of the e place. expulsei-os para fora. And then when I moved in, I anointed the E place. depois, quando mudei para o sítio, ungi o lugar. And I felt very sound and safe. E me senti muito seguro. You need to do that. Você precisa de When fazer you move isto. to an office, Quando você se muda para um escritório, when you move to a new house, quando você se muda para uma nova casa, when you move into a new car, quando você se muda para um novo carro, anywhere you are going to spend part of your time of the day, em qualquer sítio onde você tiver que passar a parte do teu tempo, you may have to deal with certain spatters who are there, você vai ter que lidar com certos seres que já habitam evil ali, spirits that are hanging around, espíritos imundos que andam por ali, so that you can be free. para você poder estar But livre. before you do so, Mas antes de fazer you isso, need você precisa to be filled with the Holy Spirit, ser cheio do Espírito Santo, so that you don't become like the 7 sons of para Sceva, você não ser como os 7 filhos de Seva, who couldn't cast out the evil spirits in the madman. que não conseguiram expulsar os espíritos imundos naquele homem And maluco. rather, the evil spirit of the madman cast them out. Mas, pelo contrário, os espíritos imundos dentro do homem maluco é que expulsaram os homens para They fora. rather ran away Eles é que acabaram por fugir, instead of the evil spirits running away. em vez dos espíritos imundos fugirem. And we have this happening to many E Christians. temos isso acontecer com muitos cristãos. You see them running away Você vê eles a fugirem from the devil do diabo, instead of they rather making the devil run away. em vez deles fazerem o diabo fugir. In James chapter 4, Em Tiago capítulo The 4, verse 7. no versículo the 7, Bible a says Bíblia we diz must submit to God. que nós devemos nos submeter a Deus. That means we must allow God Quer dizer que devemos deixar que Deus to work through us. trabalhe por meio de nós. Which means Quer dizer We must be filled que devemos estar with the Holy cheios Spirit do Espírito to Santo lead us para nos liderar, to do things. para fazermos as coisas. And then we will resist the E nós devil, vamos poder resistir o and diabo the devil will flee. e o diabo vai fugir. This is the situation E esta é a situação that we should expect. que nós devemos esperar. Submitting to God Submeter-se by a the Deus leading of the Holy Spirit pela liderança do Espírito and Santo resisting the e devil resistir o for diabo the devil to flee para o diabo fugir from us. de nós. We are to overcome the devil, Nós é que devemos vencer o diabo. and we can only do E so nós só podemos fazer isto by the power of the Holy pelo Spirit. poder do Espírito Santo. Amen. Amém. If you heard me, Se você me ouviu,
then you also have the opportunity Então também tens a oportunidade to receive Jesus de receber Jesus and also e também to receive the Holy Spirit. receber o Espírito Santo. Shall we pray? Vamos orar? Father, Pai, thank you for this opportunity. obrigado por esta Please oportunidade. say this prayer with Por me. favor, faça essa oração comigo. My Lord Jesus, Diga, meu Senhor I Jesus, receive you eu as my recebo-te Savior, como meu Salvador, as my como Lord, meu Senhor, today and forever. hoje e para sempre. Forgive me my sins Perdoa os meus and pecados save my e soul. salva minha alma. Today, Hoje I humble eu me myself humilho to be para ser your servant. seu servo. Write my name Escreva o meu nome in the book of no life livro da vida and fill me with your e spirit encha-me com seu Espírito to help me para me ajudar follow you a te seguir faithfully fielmente, today and forever. hoje e para sempre. From today, A partir de hoje, I am one of your eu disciples. sou um dos teus discípulos. Help me Ajuda-me to live faithfully a viver fielmente until you return. até a sua volta. In the name of the Em Father nome do Pai, and of the Son e do Filho, e do Espírito Santo. Amen. Amém. God bless you.